Saiba você que tem famílias que precisam dessa paternidade sua. Saiba você que tem famílias que precisam dessa liderança no qual você já ofertou para sua casa. Entrega isso para o maior número possível de pessoas que você puder. Tem gente que tem o sentimento de que não tem algo para alguém. Mas é uma mentira do diabo, porque essa pessoa tem, ela carrega, ela já enfrentou, ela já chorou, ela já sofreu por aquela família. Agora ela pode entregar isso por mais gente. Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goié. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. Tudo que ela precisa é ganhar consciência em relação a isso, tá certo? Existe uma outra situação que eu quero falar para você a respeito de liderança, né? E aí, os pesquisadores, eles foram provar, né, dentro de uma discussão de que liderança é treinável. Como é que os pesquisadores fizeram isso? Eles pegaram um rio, um lago, e dentro desse lago havia duas margens, uma de um lado, outra do outro lado, e dentro dessas margens eles pegaram um barco a remo. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma pessoa que sabia direcionar aquele barco, colocou essa pessoa dentro do barco, colocou outras 6 pessoas dentro do barco, e a partir daí ele foi lá, se posicionou na frente do barco, olhou para 2 pessoas e orientou para que 2 pessoas ficassem de um lado, outras 2 de outro lado. E ele começou a explicar para essas pessoas, rema, 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 e explicando como eles deveriam trabalhar os remos enquanto ele explicava e orientava e dava o comando. Essas pessoas foram remando, 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 e elas chegaram do outro lado do lago. Só que o que os pesquisadores perceberam é que numa situação anterior a essa, o mesmo grupo de pessoas entrou dentro desse barco e havia dado um comando para eles, dizendo, você precisa sair do lado A e ir para o lado B. Só que esse grupo, sem aquele líder dentro do barco, eles ficaram dando voltas e não conseguiam chegar na outra margem. A partir do momento, nessa segunda ocasião, que entrou um líder, onde orientou rema, 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 eles conseguiram com muita facilidade chegar do outro lado do lago. Mas o que chamou a atenção desses pesquisadores é que, no momento em que eles chegaram do outro lado do lago, pediu para que esse líder que ali estava comandando, aqueles que ali remavam, que ele descesse do barco e que outra pessoa assumisse a liderança do barco. E assim essa outra pessoa o fez, assumiu a liderança, e da mesma forma que ele visualizou, que ele ouviu, que aquele líder fez, ele começou a fazer também. E ele orientou e o barco voltou novamente para a margem no qual estava. E esse processo repetiu 1, 2, 3, 4. Qual a conclusão que chegou? Que antes de estabelecer uma liderança, eles ficaram perdidos e não conseguiram chegar na outra margem. Mas a partir do momento que estabeleceu uma única liderança como referência, essas pessoas aprenderam a liderar e aprenderam a avançar nesse sentido também. O que esses pesquisadores chegaram? Qual foi a conclusão? A conclusão de que a liderança ela é treinável. A gente consegue entender qual que é a habilidade que necessita, consegue entender qual que é o desafio que precisa ser superado, e a partir de uma liderança que entende isso, ela consegue passar por esses obstáculos. Assim é na vida, em qualquer área da nossa vida. A partir do momento que a gente tem uma referência, a gente consegue avançar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero te dizer que liderança ela é treinável. Se fala de líder, e aqui eu estou falando de novas responsabilidades de um líder, a gente precisa entender assim, essas pessoas muitas vezes elas não têm responsabilidade, mas a responsabilidade ela é treinável. Você consegue treinar a sua liderança. Existe uma grande diferença entre responsabilidade, tá certo? E peso. E isso é que é importante eu ressaltar para você. Por quê? Uma mulher de 12 anos de idade que tem uma relação e ela engravida fora do casamento, com 12 anos de idade, aquela gravidez ela se torna um peso para aquela pessoa. Mas se eu for pegar uma outra mulher com 25 anos de idade, onde essa mulher ela é engravida com 25 anos de idade, sendo casada e ambos trabalham, enfim, essa gravidez ela não vai ser um peso, ela vai ser uma responsabilidade. Ela vai ter muita mais facilidade para lidar com essa gravidez. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu falo de liderança, e aí a liderança para todas as áreas da vida, tá? Seja no seu trabalho, seja na igreja, seja na sua família, aonde você colocar a mão com um pensamento dizendo eu sou um líder aqui, você precisa compreender o que eu estou te falando aqui agora. Se você pegar essas 9 responsabilidades que eu vou te entregar de líder e cobrar para um líder imaturo, ele vai sofrer e vai se tornar um peso. Isso vai machucar ele. Então você precisa ter um pouco de sensibilidade em relação a isso. Se ele tiver 12 anos, ele vai sofrer, vai ser um peso. Mas se você entregar na medida certa e com sabedoria da parte de Deus, entender que essa pessoa ela é madura, ela consegue assumir essa responsabilidade, ela vai avançar e vai crescer em relação a isso que eu estou compartilhando com você. Então, não somente exige
que eu lhe ensine as responsabilidades de um líder, mas que eu consiga também te orientar a respeito do discernimento que você precisa ter no momento de você ensinar a sua liderança. E aí, dentro desse contexto, eu já trouxe os primeiros parâmetros para você. Primeiro, líder treinado, tá certo? Você quer uma liderança, você treina essa liderança. E segundo, a respeito das responsabilidades. A palavra responsabilidade, ela exige maturidade, tá? Se você colocar responsabilidade sem maturidade, é peso, machuca, dói, mata. A pessoa sofre. E não é isso que nós queremos. Nós queremos o avanço das pessoas, para que haja crescimento em relação àquilo que Deus está colocando na nossa vida, tá certo? Então assim, a primeira que eu quero colocar para ti aqui, é importante você entender, é o seguinte: quando eu decido, tá? Número 1, anota aí, o que eu quero fortalecer para você primeiro, tá? Primeiro, se eu tenho um pequeno grupo, eu trabalho com esse pequeno grupo, Deus confiou algumas pessoas nas minhas mãos para que eu possa amar, para que eu possa cuidar, para que eu possa investir tempo de qualidade, tá? O que é tempo de qualidade? É amor ágape. O que é amor ágape? Qual é o desejo do coração de Deus para com a vida das pessoas? É fazer sem esperar nada em troca. Esse é o melhor sentimento que nós temos na vida. Quando a gente faz algo sem esperar nada em troca, você se torna uma pessoa inabalável. Inabalável, ninguém pode parar. E isso foi o que Deus fez na cruz. Qual que é o projeto da cruz? Mandamento número 1, amar a Deus acima de todas as coisas. Só que Deus viu que nós não éramos capazes de amar Ele acima de todas as coisas. Então Ele convida a gente a olhar para a cruz. Em João 3,16 diz: mas Deus amou o mundo de tal forma. Deus amou o mundo acima de todas as coisas. Deus amou o mundo de toda a alma, todo entendimento, todo coração. E Ele abre os braços na cruz e entrega a vida dele por nós. Mas por que Ele fez isso? Sem esperar nada em troca. Alguns responderiam de maneira positiva, outros não responderiam. Alguns dariam a vida pelo evangelho, outros não dariam. Mas Deus o fez. Quando a gente entende diante da vida que Deus hoje colocou sobre nós, e nós nos colocamos à disposição para entregar isso para o maior número possível de pessoas, aquilo que você carrega, vida, você consegue entregar isso para as pessoas, com amor, com algo sincero, sem esperar nada em troca, o Senhor faz. O rio de Deus, ele flui com liberdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de líderes com pequeno grupo, a gente precisa entender, se Deus confiou um pequeno grupo, qual que é a responsabilidade número 1 da pessoa que lidera esse pequeno grupo, tá? Responsabilidade número 1, anota aí, é estar nas reuniões. Mas é estar nas reuniões de qualquer forma? Não. É estar nas reuniões com disposição e alegria. Se existe algo que Deus falou muito no meu coração e trabalhou, é aquele sentimento de domingo, né? Você que é pastor, você sente isso também. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear a igreja, quando eu comecei a liderar a igreja, nas primeiras reuniões, nos primeiros meses, antes de completar um ano ainda, eu tinha o sentimento assim que eu não estava bem. Eu não queria pregar, eu não queria falar. Tudo que eu queria era estar sozinho, ficar sozinho, quietinho. E aí eu tinha a responsabilidade de ir lá, a responsabilidade de estar lá, a responsabilidade de falar, a responsabilidade de liberar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu percebi, domingo após domingo, que eu não tinha outra escolha. O Senhor ia fazer. E aquilo fez com que houvesse maturidade, crescimento, e a responsabilidade deixou de ser um peso. E mais do que isso, foi fortalecido de tal forma que hoje, para qualquer coisa, não existe mais eu tô bem ou eu tô mal. Eu quero ou não quero. Existe o eu vou fazer. Existe... Deus tem liberdade para realizar. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você ou as pessoas que estão com você, eles cuidam de um pequeno grupo, e isso é uma regra, tá? Sempre tem que se fazer presente nesse pequeno grupo. Mas não é se fazer presente de qualquer forma, é se fazer presente com disposição e com alegria, tá? Essa é a primeira responsabilidade de um líder. A responsabilidade de um líder na família, a responsabilidade de um líder no trabalho, a responsabilidade de um líder num pequeno grupo é estar presente com disposição e com alegria. E como é que eu busco disposição e alegria? É nele, é contemplando ele, é agradecendo a ele. Eu tenho uma tia, minha mãe cuida dela até hoje eu tive a oportunidade de ver. Ela já tem quase 60 anos e ela não fala, ela não anda, ela não faz nada. E Deus sempre usou a vida dela para que eu pudesse refletir o quão abençoado eu sou nele.
E hoje eu estava lá e mais uma vez Deus tocou no meu coração dizendo: o quanto você é abençoado. Você é abençoado demais. Você fala, você tem saúde perfeita, você tem... E isso enche o meu coração, isso me enche de alegria. Então assim, a alegria do Senhor é minha força, né? Aquilo que Deus tem para nós é paz, justiça e alegria. Como é que você contempla isso? Como é que você toma posse disso? Então a responsabilidade ela tem que vir baseada com a revelação. Não adianta você falar, você tem que ter disposição à alegria. Se não houver revelação, tá certo? Hoje eu estava regando o meu jardim. Mas ao regar meu jardim, eu poderia olhar e dizer assim, eu tenho coisa mais importante para fazer. Mas sabe o que Deus me ensinou? O princípio, ele falou assim, João, você precisa cuidar de tudo que é seu. Tudo que é seu precisa ser cuidado, João, precisa ser prezado. E se o Senhor me deu um jardim, eu vou cuidar desse jardim. Então é importante que você entenda isso, mas não somente entenda, mas que clame ao Senhor para que o Senhor te dê revelação para vivenciar e para multiplicar isso com o maior número possível de pessoas que Deus tem levantado na liderança. Responsabilidade número 2. Qual que é a segunda responsabilidade? Vou destacar algumas aqui, tá? Qual que é a segunda responsabilidade que eu quero lhe orientar? É assim, ó. O que é importante, tá? O que é importante? Isso para tudo que a gente for fazer. É um princípio bíblico. Tudo que você for fazer na vida, faça como se fosse para Deus. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Quando eu me reúno com um pequeno grupo, e diante desse pequeno grupo eu tenho uma responsabilidade. Sabe qual que é a responsabilidade? Extremamente importante, se não uma das mais importantes, é planejar com os auxiliares a reunião principal. Quem são os auxiliares? Todo mundo que está fazendo parte do pequeno grupo, eles precisam começar a assumir responsabilidades. Como é que nós crescemos quando nós assumimos responsabilidade? Como é que a minha filha de 6 anos, a minha filha de 4 anos, como é que elas crescem? Quando elas assumem responsabilidade. Eu brinco que elas vão fazer o leite, eu permito que elas façam o próprio leite dela, e elas derrubam o Toddy na hora que elas vão pôr no leite, e elas derrubam fora do copo, e eu falo pra elas, você parece criança. Elas dão risada, né? Porque eu falo, criança faz isso, ela coloca o Toddy errado, ela derruba, ela tá sendo treinada. Mas assumir as responsabilidades faz com que cresça, com que a maturidade venha. E cada vez mais, esse dia ela me mostrou que ela conseguiu fazer o laço já no sapato dela, ela já fez o laço, pegou o cadarço, deu um nó e fez um laço. O que mostra? Mostra crescimento, mostra uma nova habilidade. Quando a gente fala de um pequeno grupo, uma habilidade é fazer o quê? É o planejamento. Mas tudo que você for fazer, você não deve fazer sozinho. Você deve fazer isso com outras pessoas, porque você multiplica aquilo que está no seu coração. Você multiplica a visão que você recebeu. Você multiplica a habilidade que você tem. Quando você faz isso com outras pessoas, você dá a oportunidade de outras pessoas aprenderem. E você vai muito mais longe dessa forma. O individualismo, o que ele proporciona em relação ao ser humano? Né? O que o individualismo ele gera na vida de cada pessoa? É importante a gente entender isso. Porque se eu quero ir rápido, eu vou sozinho. Mas se eu quero ir longe, eu vou com outras pessoas. Eu costumo dizer, se você sonha algo sozinho, é um sonho pequeno. Mas se você sonha algo e sonha isso com outras pessoas, isso se tornou um sonho grande. E isso é extremamente importante entender nessa segunda responsabilidade que eu estou falando para você a respeito dessa liderança. Por quê? A responsabilidade é planejar a reunião. Você precisa planejar aquele momento. Você precisa planejar aquilo que vai acontecer, tá certo? Só que dentro desse contexto de planejamento, qual que é a percepção que você precisa ter? Você vai planejar isso sozinho? Não, você vai planejar isso com seus auxiliares. Quem são os auxiliares? Né? São as pessoas que estão no seu grupo, porque cada um vai assumindo uma responsabilidade. Tem uma pessoa que decide, eu quero abrir minha casa para receber outras pessoas. Eu quero cuidar de outras pessoas, então permita que eu faça um acompanhamento de crescimento com essa pessoa que chegou agora. Eu vou ensinar a palavra de Deus, eu vou ensinar ela a ler as escrituras, eu vou ensinar ela a orar, eu vou ensinar ela a passar um tempo de qualidade com Deus. Então você precisa pegar algumas pessoas do seu pequeno grupo e começar a dar pequenas responsabilidades para essas pessoas. Só que não somente isso, no momento de planejar, você tem que convidar essas pessoas que receberam essas pequenas responsabilidades para que vocês juntos venham planejar a reunião que vai ser estabelecida lá. Essa é uma responsabilidade. Primeiro, se fazer presente com disposição e alegria. Segundo, planejar, mas não sozinho. Planejar com seus auxiliares, com aqueles que estão ali contigo no dia a dia, tá certo? Número 3, a terceira responsabilidade é coordenar o compartilhamento da palavra. Por que é importante coordenar o compartilhamento da palavra? Precisa ser uma responsabilidade, porque a participação de todos que estão ali faz com que eles cresçam. Como é que eu cresço?
A única maneira de eu crescer na palavra é estudando, meditando, mas compartilhando, tá certo? O compartilhar, ele faz com que a pessoa cresça na palavra, cresça em ousadia diante do Espírito que hoje habita nela. Então, quando se fala em relação a coordenar o compartilhamento da palavra, precisa saber fazer isso. Eu costumo dizer que quando eu estou compartilhando uma palavra e a pessoa fala algo a respeito da palavra, mas eu penso assim. Eu falo, me mostra onde está escrito. E tá tudo bem, só mostra onde está escrito. Vamos conversar a respeito de onde está escrito. E vamos pensar um pouco a respeito disso. Mas eu percebo que muitas vezes ele fala, não sei, eu só acredito nisso, mas eu não sei se está escrito, se não está, se está na Bíblia, se não está. Então, coordenar o compartilhamento é entender que não é momento de pregar, não é momento de eu falo, ensino. O pequeno grupo, ele tem uma outra intenção, e a intenção é empoderar no Espírito aquele pequeno grupo, para que nós tenhamos pessoas cheias do Espírito, mas pessoas ousadas no Senhor, pessoas que possam ser usadas por Ele. Qual que é o meu objetivo de estar aqui com você? É levantar um exército. Mas que exército? Um exército qualquer? Não, é um exército do amor, um exército da palavra. Nós vivemos o Hatson, é o ano aceitável do Senhor, até que Ele venha. Jesus, Ele leu lá, pegou o pergaminho, Ele pegou lá e leu o que Isaías escreveu. Mas ele não leu a parte da ira, ele não leu a parte da volta, ele só leu Hatson, o ano aceitável do Senhor. E hoje nós levantamos um exército com esse objetivo, com o objetivo de pregar a esperança, com o objetivo de pregar o amor, com o objetivo de pregar a manifestação do Espírito, para que ele encontre liberdade em nosso meio, para que nós possamos encorajar outras pessoas. Sabe o versículo que mais chama a minha atenção? De verdade. É o versículo que está lá em Coríntios que diz assim: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Isso enche meu coração demais. Demais. Eu já disse aqui, o humilhado, o humilde, ele jamais vai ser humilhado. A pessoa que tem um coração humilde, ela jamais vai ser humilhada. Ela se torna imparável, ninguém pode humilhar ela. Quando a gente entende alguns princípios do reino, a gente funciona de maneira diferente. A gente compreende as coisas naturais deste mundo de maneira diferente. Por isso que é importante, quando eu falo de responsabilidade de líder, e é isso que Deus quer levantar novos líderes aí. Sabe por que eu estou dizendo isso para você essa noite? Porque muitos pastores me procuram todos os dias me procuram, me mandam mensagem. Sabe o que eles falam? Eu tenho problema com a minha liderança. A minha liderança não está comprometida. Fala, as pessoas que estão comigo não estão comprometidas, as pessoas que estão comigo estão desanimadas. Sabe o que eles falam? Eles falam assim, eu tenho dificuldade de levantar novos líderes. Você vai perceber que estas coisas que eu estou falando aqui são dificuldades do dia a dia. Por isso que é importante nós falarmos de coisas como nós estamos falando aqui, para que haja compreensão. Irmãos, existe algo que eu acredito que é até que nada mais importe além de salvar o perdido. Nada mais importe. Guarda a sua familhinha, mantenha a gestão da casa, do casamento, mas até que nada mais importe além de salvar o perdido. Essa é a nossa missão. Custe o que custar, haja o que houver. Essa é a nossa missão, amigo. E como é que a gente faz isso? Fortalecendo a nossa liderança, fortalecendo aqueles que Deus colocou em nossas mãos. Deixa eu te falar, Deus colocou algumas pessoas especiais na sua mão. Deus colocou algumas pessoas especiais na minha mão. Eu não posso abrir mão disso. Eu não posso negligenciar isso. Deixa eu te dizer algo. Uma responsabilidade do líder é resolver os problemas de discórdia durante a reunião. É uma responsabilidade. Não existe nada mais belo do que resolver problema. Não existe nada mais belo. Hoje eu comecei de manhãzinha travancado, um dia começando, De repente veio um problema, 2, 3, que eu fui ver já estava voando. Cheio de alegria, cheio de vontade. Porque isso nos encoraja, tá certo? O que eu quero fortalecer para você aqui é resolver todos os problemas de discórdia durante a reunião, extremamente importante. Uma outra responsabilidade do líder é o que? É proporcionar vínculos de comunhão. Você sabe fazer vínculo de comunhão? Você sabe fazer com que uma pessoa converse com a outra? Eu tenho um treinamento, sabe o treinamento que eu tenho? Como iniciar uma conversa, você acredita? Eu fiz um treinamento como iniciar uma conversa, gravei as aulas, está lá disponível no portal de membros. Por que eu fiz isso? Porque fazia os agrupamentos, via os visitantes e tinha dificuldade de produzir comunhão, de proporcionar vínculo de comunhão. Como é que eu proporciono vínculo de comunhão? Deixa eu te falar como é que eu proporciono. Não existe outra maneira, tá? Só existe uma maneira. É intimidade. Quando você tem intimidade, você tem comunhão. E como é que você se torna íntimo de alguém? Conhecendo alguém. Você precisa investir em conhecer, não tem jeito.
E o que Deus quer? Deus quer que nós venhamos conhecer as pessoas. Deus quer que nós venhamos conectar com as histórias, que nós venhamos sentir o que o coração dessas pessoas estão sentindo. Deus quer sensibilizar os nossos corações para isso. Não existe outra maneira se não houver comunhão, se não houver verdade, se não houver transparência, se isso não estiver ardendo no seu coração e no coração da sua liderança. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. E sabe quem nós somos hoje? O Espírito que habita em nós possibilita isso? É um Espírito que possibilita vínculos de comunhão. O Espírito que você carrega hoje, você dizer assim, eu dou liberdade com o Espírito que eu carrego hoje. Esse Espírito ele vai gerar vínculos com outros no Senhor. Sabe o que está escrito na palavra? Está escrito assim, aquele que se une no Senhor é um só Espírito com ele. Sabe o que significa isso? Vou te explicar. O Espírito que habita em mim saúda o Espírito que habita em vós. Se existe Espírito aqui e Espírito aí, o desejo de Deus é amalgamar para que venhamos viver coisas maiores do reino de Deus. É a vontade dele, não existe outra. Ah, eu quero saber a vontade de Deus para mim, para minha vida, para aqueles que Deus confiou nas minhas mãos. Essa é a vontade de Deus. É que você e essa pessoa no qual você está amalgamada nele, vocês cresçam juntos, vocês avancem juntos. Vocês entendam essa vontade de Deus e se entreguem a ela, porque é difícil. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Existem 2 chamados de Jesus. O primeiro chamado é: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Esse é o primeiro chamado. E o que ele promete? Refrigério, tá certo? Alívio. Mas existe o segundo chamado, que ele diz assim: vinde após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Isso é o que eu mais amo. É o que eu mais amo. A todo momento eu estou dizendo: Senhor, o que eu preciso negar? O que eu preciso diminuir para que o Senhor cresça? Para que o Senhor apareça? Traga sensibilidade no meu espírito. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Quando a gente olha para a liderança, líderes que estão sendo formados por nós, pessoas que estão crescendo na fé e maturidade, essa é a vontade de Deus, que nós venhamos multiplicar isso com outras pessoas. Por isso eu estou com você aqui hoje, representando o seu estado, você viu? Tem de todo lugar do Brasil aqui com a gente, mas a minha vontade de Deus é que Deus multiplique isso contigo e que através de você multiplique com aqueles que estão no seu dia a dia. A coisa mais preciosa que eu vivi nos últimos 30 dias, sabe o que foi? Foi domingo, quando eu fui servir as crianças. E eu comecei a explicar a respeito dos princípios de governo para aquelas crianças. Pelo amor de Deus. Deus falou tanto comigo, mas falou tanto comigo que você não faz ideia. Mas por quê? Porque eu estava ali com o princípio de serviço, aí é o princípio do reino. Um princípio de responsabilidade do líder, da pessoa que se posiciona diante do Senhor. Mas eu vou te entregar uma outra responsabilidade do líder, tá? Qual que é a responsabilidade? Eu vou te dizer. A responsabilidade do líder é entrar em contato com as pessoas que faltaram na reunião, com as pessoas que não se fizeram presentes. Sabe por quê? Porque pessoas passam por problemas. E a coisa mais linda da vida é você estar ali para passar juntamente com essa pessoa por aquele problema. Não existe nada mais lindo na Bíblia. Não existe nada mais lindo da vontade de Deus. É a vontade de Deus isso. A vontade de Deus não é que você vença os seus problemas sozinho. Se fosse, eu nem estaria aqui. Porque você tem um monte de problema e eu não tenho dúvida disso. Mas a minha vontade é que, desde 2016 com esse projeto, a minha vontade aqui é de servir você. A minha vontade aqui é me colocar à disposição, fechar minha agenda aqui 21 horas, para que eu possa estar com você e te entregar o meu melhor até agora. Que essa aula, que essa live seja o melhor até agora. Mas a vontade de Deus é que você tenha percepção e oriente os líderes que caminham junto contigo da seguinte forma: se a pessoa não veio é porque ela tem problema, e se ela está passando muitas vezes, tá? Não é aqui a risca, às vezes ela tem um compromisso, foi viajar, foi resolver um assunto, tá tudo bem, mas se faz necessário checagem, porque se essa pessoa de fato está passando por problema, estenda a sua mão, serve essa pessoa, se coloca à disposição, abre mão da sua agenda, porque essa é a vontade de Deus. Então, quando eu estou falando de responsabilidade do líder, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando a respeito de vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Qual que é a vontade de Deus para a pessoa que cuida de outras pessoas? Deixa eu te falar. É importante que todo mundo que caminha contigo, eles cuidem de outras pessoas. Cuide de outras pessoas. Deixa eu te falar, eu tenho as minhas responsabilidades do trabalho, eu tenho minhas responsabilidades com família, eu tenho minhas responsabilidades com meus projetos, mas eu tenho minhas responsabilidades com alguns amigos. Eu tenho no mínimo 2 amigos que eu pago o aluguel deles, pago o meu e pago o deles. Você acredita? E eu falo assim, me dá sua mochila aqui, deixa eu colocar nas costas, deixa eu carregar para você. Mas por que eu faço isso? Porque eles enfrentam problemas. E se o Senhor assim confiou, eu vou permitir que eles cresçam, que eles encontrem alívio, refrigério no Senhor. Não é por mim, é por eles.
É importante entender os problemas que as pessoas enfrentam. Como é que é um sinal de problema? É a ausência. A pessoa, quando tem problema, ela perde vontade da vida, ela perde vontade de fazer as coisas, ela perde a vontade. E quando você perceber sinais como esse, posiciona. Ensina os seus líderes, ensina aqueles que Deus confiou nas suas mãos, para que eles estejam sensíveis a isso. O que eu quero fortalecer aqui? Eu quero fortalecer que existem responsabilidades para um pequeno grupo, existem responsabilidades. Amém? A quem mais é dado, mais é cobrado, mas é parábola dos talentos. Dá a um enterra, o outro dá o outro, ele multiplica. Então existem pessoas que com poucas pessoas têm dificuldade de cuidar de pessoas. Já está reclamando, já está chorando, já está negligenciando, mas tem pessoas que não entendem um caminho e Deus multiplica a sabedoria. Deus entrega mais pessoas. Isso é extremamente importante você entender. Sabe, uma das maiores dificuldades do ser humano é fazer relações profundas. O ser humano tem dificuldade demais com fazer relação profunda. O ser humano está muito ligado em benefício próprio. O ser humano está extraindo muita coisa para ele. Ele não consegue perder tempo com relação profunda, com relação verdadeira. E muitas vezes, pessoas que já foram frustradas, enganadas, traídas, essas pessoas têm mais dificuldade ainda. Por quê? Porque Jesus precisa curar a alma. Mas permita que o Senhor use você como uma referência. Eu costumo chamar, a síndrome da primeira namorada. A primeira namorada traiu ele e acha que toda mulher não presta. Não é verdade isso. Não é verdade. O Senhor tem um propósito, por isso nós estamos aqui. O que é importante a gente entender, tá? E eu quero fechar com essa responsabilidade aqui. Sei que tá muito bom e daria pra gente... Vou fazer um overview de algumas. Pra gente fechar, anota aí. Mas essa última eu quero investir um pouquinho mais de tempo, que é o quê? É fazer o apacentamento dos membros semanalmente. Como é que eu faço apacentamento? É com discipulado e acompanhamento, tá? Semana a semana, acompanhamento para acompanhar, para ver se teve crescimento, para ver se de fato está tendo crescimento de maturidade, se essa pessoa de fato está enfrentando alguma coisa, se ela precisa ser suprida em alguma necessidade dela, tá certo? Tem gente que acha assim, até gravei um vídeo hoje, eu acho que não vou postar amanhã, mas fala sobre a autoridade. Tem gente que quer usar autoridade, poder, né? Como é que conquista a autoridade? Jesus ensinou, é servindo. Toda vez que você se reúne com alguém, serve, entrega o que você tem para essa pessoa. Tenha liberdade, o servir, ele é base, da necessidade básica. Olha para a necessidade básica dessa pessoa, entrega tudo que você tem para que essa pessoa possa ser beneficiada pelo seu serviço. Isso é princípio do reino, tá? O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que o apacentamento ele é extremamente importante. Agora a pergunta é, quantas pessoas você consegue apacentar? Mais do que isso, o líder no qual você está investindo, você precisa entender dele. Quantos ele consegue apacentar? Quantos ele consegue apacentar, tá? E como é apacentamento? É cuidado, é amparo, é fazer com que essa pessoa cresça dia após dia no Senhor. Amém? Jesus ele não trouxe bons costumes para nós. Mas Jesus ele trouxe, a partir do batismo, a partir do novo nascimento, ele trouxe uma nova natureza. E essa nova natureza ela tem que ser recebida por aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor. E a gente precisa apacentar no Senhor, entendendo o crescimento espiritual para que haja frutos do Espírito. Amém?